Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui apresentar para vocês o indicador Marco Linhas, certo? Então vamos começar. A gente está aqui com o gráfico limpo, né? O gráfico do mini índice em 15 minutos. E a gente faz tradicionalmente o quê? A gente quer traçar onde é que pode ter uma região de resistência. Então a gente vai ver os topos anteriores. Então eu quero traçar aqui no dia 17. Eu quero traçar um suporte aqui embaixo, né? E a gente traça aleatoriamente essas linhas, né? Em busca dessas regiões de interesse. Então, esse indicador ele foi desenvolvido com a intenção de tornar mais fácil, mais prático, aproveitar os movimentos, né, de subida e descida normais que o preço faz durante o dia, né? Independente de ele estar em tendência de alta, em tendência de baixa, ou em consolidação, ele faz movimentos de zigue-zague, principalmente nessas regiões de interesse e de acordo com porcentagens do preço médio dos grandes players, que é onde eles vão estar realizando os lucros, né? Então, como nós podemos achar essas áreas? Então, eu vou aqui apresentar para vocês. Vocês vão clicar com o botão direito, inserir indicador, vão procurar por Marco Linhas, já está na versão 3.0, coloca para inserir no gráfico, e aqui nós já vamos ter, essa é a configuração padrão, né, a linha padrão dele, e se vocês prestarem atenção, pela configuração padrão a gente já percebe que o preço abre em uma região fora dessas proporções. Então, se ele está nessa região, a gente pode pensar que o preço está sobrecomprado, ou seja, nós podemos pensar nessa região em áreas para procurar gatilhos de venda, certo? Então, a gente vai, esse é um dos pontos. Vocês podem ver aqui que a gente vai ter sempre uma linha central, que está com essa cor diferente, certo? E a partir dessa linha central, que eu vou explicar para vocês que linha é essa, qual a referência que ela pega, ela traça novas linhas proporcionais a partir daqui. Então, ela vai fazer essas proporções, né, tanto para cima, positivo, né, acima da linha central, da linha de referência, como para baixo, né? E percebam que quando chega no final dessa zona, o preço tende a segurar também, que são os extremos, certo? Então, nós podemos pegar movimentos maiores. Para quem gosta de scalp, perceba que nós temos aqui, ó, o preço chega nessa região, ele não passa dessa zona e volta novamente para a linha anterior, a linha de baixo. Quando ele bate aqui, ele tende a voltar para essa linha e assim a gente tem um zigue-zague muito matemático. Então a gente poderia, por exemplo, scalpear, colocar uma ordem aqui de compra quando esse candle fechar, esse candle negativo, e o candle sobe e a gente sai aqui. Chegou aqui, fechou, a gente pode colocar um stop em cima, curtinho, 100 e poucos pontos, e um alvo aqui embaixo, né? Então a gente tem várias possibilidades de trabalhar. Mas dentro disso, eu vou agora mostrar os parâmetros do indicador. Então, ele é totalmente customizável, certo? Então, eu vou colocar aqui desse lado. Veja que de parâmetros nós temos um percentual, que é o que a gente vai modificar. Por exemplo, ele está em 0.1, a partir da linha central. Se eu coloco 0.2, vocês vão perceber que esse espaço entre as linhas ele já aumenta. Então veja que o preço ele já está aqui, ó, em uma região importante, na linha 1, 2, 3, 4, 5. Esse indicador ele tem 6 linhas positivas acima da linha central e 6 linhas negativas, certo? Abaixo dessa linha de referência, que são justamente essas linhas aqui, ó, linha 1, linha 2, 3, 4, 5. E assim em diante. Quando nós temos aqui a linha M1, quer dizer menos 1, é porque a gente está colocando a referência para baixo, então o preço vai caindo. Por exemplo, se eu tenho aqui a linha central é essa, e eu não quero que ela apareça, eu venho aqui e clico em não.
Então, perceba aqui essa linha, ó, quando eu clico em não, ela some, certo? Então, eu posso deixar essa zona central mais livre, né? Eu sei que enquanto o preço estiver nessa região, se eu estou procurando por alvos maiores, eu fico fora do trade, por exemplo, né? Ah, eu quero deixar só os extremos, então o que é que eu posso fazer? Aqui nós temos a linha 1, é a primeira, vou deixar a linha central para vocês terem como referência. A linha 1 é essa, então eu vou pegar a linha 1 e vou tirar ela. Vou aplicar, ela já sai daqui. Eu vou tirar a linha menos 1, que é aqui embaixo. Então, eu tenho essa região e aí vai de acordo com o seu setup, certo? Eu vou tirar aqui ó, a linha 2. Saiu essa linha. Vou tirar a linha menos 2. Saiu essa linha. Então, nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma zona central, certo? E podemos aguardar que, quando o preço ele chegue nessas zonas superiores, eu vou procurar gatilhos de venda. E quando ele chegue nessas zonas inferiores, eu procuro por gatilhos de compra, certo? E essa linha, ela vem de onde, né? Então, vamos abrir aqui novamente. Nós temos dentro dos parâmetros, ela vem por padrão o fechamento. Ou seja, essa linha, ela é o fechamento do dia anterior. Então, você sabe, o candle ele fechou aqui do dia anterior e ele já traçou essa linha, certo? A partir dela é que as outras linhas elas são construídas, certo? Então, a gente tem um valor matemático dentro da expectativa de variação do preço, né? Enquanto ele está na sua variação diária. Mas se eu quero em relação à abertura do dia anterior. Então eu vou vir aqui, habilitar a abertura do dia anterior. Eu tenho que desabilitar o fechamento, venho no que eu quero, dia anterior, e boto em habilitar. Então vamos aplicar. Ele já vem um valor, você vê que a linha central ela já subiu. Por quê? Porque aqui a gente já está trabalhando em relação à abertura do dia anterior. Então, se a gente traçar aqui, ó, dia anterior, que foi aqui a abertura, ó, ela está exatamente em cima da linha que a gente projetou. E a partir dela, certo? Então, eu vou excluir aqui. E a partir dela, ela vai fazer as projeções, tanto para cima como para baixo. Vou tirar esse indicador. Certo? Então, nós podemos estar trabalhando com isso e, inclusive, você pode plotar mais de um indicador ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse indicador que ele está trabalhando com a abertura do dia anterior. Eu posso colocar outro indicador. Eu venho aqui novamente, insiro o mesmo indicador. Esse indicador ele é multifuncional. Você vai ter vários indicadores em um só, certo? Então, ele vai facilitar muito a sua vida. Nós temos aqui, e perceba, ele está aqui ó, com o fechamento, que é o tradicional. Então, eu vou desabilitar a linha central, eu vou desabilitar linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, eu vou deixar só 5 e a 6 positiva, e vou deixar 5 e a 6 negativa, para a gente ter os valores inferiores. Certo? Então, quando eu venho aqui e eu aplico, né, a gente já vai ter mais linhas envolvidas, né? E eu vou colocar aqui um preenchimento para que a gente saiba exatamente onde está essa região. Então, aqui a gente tem as medidas de acordo com o fechamento, ou melhor, isso. Aqui a gente está trabalhando com o fechamento, certo? Então, nesse sentido, a gente pode estar variando, né? Eu quero tirar esse preenchimento. Você pode tirar. E eu quero que essas linhas que ficaram, a linha 5, eu vou botar branca para ficar mais fácil de ver. A 5, a 7. 6, a linha 1 é a linha central. Então, quando a gente conta as positivas, começa daqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no final, as duas últimas, a 12 e a 13. Quando a gente vê, ó, olha como ele coloriu, deixou aqui branco, tá vendo? Então, esse aqui é o extremo em relação ao fechamento, né? E aqui também o outro extremo.
Então, são regiões importantes, né, que a gente vai procurar por gatilhos aí. Então, a gente não precisa ficar traçando suporte, ficar traçando resistência, né? A gente vai ter a porcentagem que os grandes players usam. Então, eles veem a variação de acordo com o fechamento, né? Quantos por cento do fechamento o preço caminhou, a partir de que momento eles começam a realizar, né? Então, um player que entrou aqui, né, vendido, fez todo esse movimento de queda, agora ele vai ter que realizar. Então, a gente já sabe que está numa região extremista, então a gente pode prever que aqui tem uma correção. Então, uma correção de 900 pontos. Isso porque eu estou trabalhando com um gráfico de 15 minutos, né, mas você pode mudar. Se eu colocar aqui o gráfico de 5, então no gráfico de 5 minutos eu vou ter uma visão mais micro. Então aqui eu posso, para quem gosta, ó, deixou o pavio, né, veio um candle positivo, negou, deixou o pavio. Então aqui é uma região para gente que a gente pode entrar. Quem gosta de entrar em rompimento, um stop relativamente curto, 300 pontos, para você ficar bem tranquilo, para você ter essa zona de proteção, com alvo no centro, né, na linha central, ou nos extremos. E aí você vai de acordo com o trailing, de acordo com seus alvos, sua meta. Né? Se você entrou aqui e chegou em 400 pontos, já é meta para muita gente. Então, se você continuou e pegou os 1000 pontos, ótimo. Então, isso aqui você vai de acordo com o que você tem preparado, certo? Então, eu vou tirar isso aqui. Vou deixar essa que a gente está trabalhando. Vamos ver essa linha central quem é. Então, clicou 2 vezes em cima. A gente está trabalhando com, aqui, ó, habilitar a abertura do dia anterior. Só que eu quero uma porcentagem a partir da abertura do dia atual. Então, eu desmarco no dia anterior e vou marcar sim na abertura do dia atual. Então, vamos ver. Então, na abertura do dia atual, a gente já tem aqui, ó, a linha verde, aqui, ó, exatamente na abertura do dia. Então, a partir daqui é que a gente vai ter as variações para baixo e as variações para cima. Então, da mesma forma, você pode estar ampliando, você pode duplicar o indicador e fazer as zonas a partir da abertura do dia e a partir do fechamento do dia anterior, por exemplo. Porque aí a gente vai ter zonas muito boas para estar trabalhando, certo? Além disso, quem gosta, quem é muito ligado na questão do tape reading também, gosta muito da questão do ajuste, você pode estar usando ele. Agora, o único cuidado, por exemplo, aqui eu vou botar habilitar ajuste. Se eu colocar aqui aplicar, perceba que não apareceu nada. Né? Então, quando ele some assim, é porque você deixou 2 valores em conflito. Então, eu tenho que ver, ó, o dia atual está assim e o ajuste está assim. Então, eu venho aqui, a abertura do dia atual eu tenho que botar não, e o do ajuste eu vou botar sim, porque a partir de agora, ele vai fazer de acordo com o valor do ajuste. Perceba que o ajuste ele ficou um pouquinho acima do valor da abertura. Então, nesse dia específico, não teria muita diferença nesses parâmetros, certo? Então, vou botar não. Agora, eu vou habilitar a máxima. Então, ele vai vir, a máxima aqui botar sim, o ajuste não, máxima sim. Aplicar. Então, ele vai habilitar aqui, ó, a partir da máxima do dia anterior. Então, se você colocar uma linha em cima, ele vai dar exatamente na máxima que foi do dia anterior. E a partir dessa máxima, ele vai traçar matematicamente a porcentagem, as regiões de resistência, as regiões de interesse dos grandes players. Certo? Então, eu posso tirar essa linha. Eu vou modificar aqui novamente. Eu gosto muito de operar pela mínima. Então, você vem aqui, habilitar a mínima. Lembrar que você tem que desabilitar todas as outras e deixar habilitada apenas a de interesse seu. Você aperta OK. Então, a mínima, se a gente... Aqui, ó, o verdinho. Então, se eu venho aqui e vou marcar aqui, ó, marquei, vai dar exatamente na mínima do dia anterior. Então, a partir disso, é onde a gente vai traçar todos os pontos envolvidos, certo? Então, o que nós temos mais?
Eu vou deixar aqui do jeito que está, vou abrir. Lembrando que você pode customizar esse percentual. Ah, eu gosto de movimentos mais amplos, então eu posso aumentar aqui para 0,25, né, de porcentagem, que eu quero movimentos maiores, então eu vou ter zonas maiores, certo? As linhas você pode tirar, você pode estar customizando. Então, por exemplo, essa linha 1, que é a linha central, eu quero ela mais espessa. Então, você vem aqui, aplica, você pode estar colorindo ela, certo? E aí você vai fazer o setup de acordo com o seu gosto. Ah, eu quero os extremos. Então, linha 7, que é o extremo positivo. Então, eu vou vir aqui, eu vou deixar branco. Eu posso deixar fúcsia, para eu lembrar que é um extremo que eu estou procurando por operações de venda, certo? Então, aqui é uma resistência muito forte. Então, eu vou abrir aqui novamente. E a linha 13, que é a última, ela vai ser, vou deixar aqui um verde limão. Então, vou botar 3 também, né? E essa zona já vai ser uma região de compra. Então, eu já tenho os pontos principais do meu dia, o que é que eu vou precisar para estar trabalhando, para estar procurando os meus ambientes, certo? Então, o que nós temos mais? Se eu venho aqui e eu coloco o preenchimento, como vocês já viram, certo? Então, nesse preenchimento, eu quero um branco, eu posso estar aplicando, mas eu quero apenas saber a zona de defesa para operações de venda, ou seja, estou procurando por resistências. Então, se eu estou trabalhando com resistências, eu tenho que tirar as linhas inferiores. Então, eu vou tirar essas linhas de suporte e vou deixar só as linhas superiores 6, 5 e 6. Vou aplicar. Aqui ainda ficou uma negativa, da linha 3. E perceba que à medida que eu vou tirando, ele vai se ajustando. Eu quero tirar a linha central. Então, eu tiro a linha central e eu vou fechando cada vez mais. Eu não quero que apareçam essas linhas aqui. Então, eu vou tirar a superior. Então, vamos tirar a 3. Perceba que a linha 3 já saiu. Então, assim você vai trabalhando. Eu quero tirar a 5 também para ficar melhor a visualização, para ficar só a região. E assim sucessivamente. Então, com essa ferramenta poderosíssima, você vai conseguir definir as suas regiões de trade, as regiões de interesse, né? Onde você vai estar procurando gatilho. Se você tem essas regiões de extremo, que são regiões de interesse, né? Eu vou colocar aqui do fechamento. Para habilitar o fechamento, eu tenho que desabilitar a mínima. Então, ele já vai ajustar automaticamente, certo? Então, a partir desses, eu posso diminuir esse percentual, se eu quiser operações mais curtas, certo? E a partir daqui, o preço chegou nessa zona, eu vou esperar com que ele mostre gatilhos aqui para eu poder vender, né? Se o preço está aqui dentro, eu não preciso operar nesse momento. Então, essa ferramenta ela vai ajudar você a estar fugindo disso aqui. Então, essa zona central é a zona onde a gente toma muito stop, certo? Então, essa região aqui, eu vou colocar ela como vermelho, que é uma região para não ser operada, né? Obviamente, dependendo do seu setup. Se você gosta de operar aqui scalps menores, fica a seu critério. Mas você pode esperar por regiões aqui para você pegar um gatilho e saber onde você vai ancorar seu stop. Certo? Você entrou aqui. O que é que dá garantia de que isso aqui não vai voltar? Então, ele fez um candle vendedor e já devolveu ele todo e ainda fez um pullback nessa linha, né? Essas linhas, elas são muito poderosas. Então, a partir dele, a gente pode estar procurando alvos de até 1000 pontos, certo? Então, olha outros setups que a gente tem aqui. Deixa eu apagar isso. Então, aqui, você pode plotar regiões, certo? Regiões de defesa e fazer os seus próprios setups. Aqui, a gente tem abertura e ajuste, que eu coloquei. Você pode plotar e retirar todas as linhas e deixar somente a linha central, certo? Então, nesse sentido, você vai estar podendo customizar. Então, veja que o preço segurou muito nessa linha.
você pode definir linhas e pode definir regiões. Então, se você for voltando o gráfico, veja que essas regiões são regiões muito brigadas, são regiões onde você pode estar fugindo do trade ou procurando por scalps, né, movimentos mais curtos. Veja que o preço ele foi e bateu exatamente aqui, nessa linha, e voltou praticamente mais de 1.000 pontos, certo? Então, perceba como são fortes essas linhas. Ele chegou nessa região e voltou tudo. Então, se você pegou nessa região rompimento com movimentos de até 1.000 pontos, voltou comprado. Então, essa é uma região que tem resistência. Ah, eu quero um contra aqui. Então, você pode pegar um scalp de pelo menos 200 pontos e assim sucessivamente. Então, se você entra aqui, você sabe que é uma região de defesa. Então, nessa região de defesa, fez um candle negativo, eu posso pegar aqui, ó. Tem gente que opera para pegar 30 pontos, 60 pontos. Então, essas regiões, essas linhas, elas vão favorecer muito isso. Então, só para a gente fechar, perceba que a gente pode estar plotando mais indicadores, o mesmo indicador, duplicando e diminuindo os espaçamentos. Se a gente ver aqui, ó, esse que eu coloquei em branco, se a gente olhar o parâmetro dele, ó, ele está a 0,2%. Esse verdinho aqui, verde aqui. Então, nesse verde, ele está a 0,1%. Então, você consegue perceber esses micromovimentos. Então, dando um zoom, a gente vai ver, ó, o preço bate aqui em cima e devolve. Bate aqui, devolve. Bate aqui, devolve. Né, ó? O preço veio, fechou abaixo. Daqui, ele veio, voltou. Ou seja, essas regiões são milimétricas e se você gosta de scalp, seu alvo são 3 operações no dia, você faz rapidinho aqui, fez uma venda, fez uma compra, fez uma venda. Então aqui, em 25 minutos você já pode ter batido sua meta e você já pode estar seguindo seu dia. Lembrando que aqui não são setups, não são indicações de operações, mas são formas de estudar o mercado que você pode estar se programando nesse sentido. Certo? Então, esse indicador, ele é muito bom. Então, a partir daqui, você vai ter muito mais segurança nos seus trades. Para quem gosta de operar em Renko, então, você tem essas regiões, ó, veja que o preço ele já cai dessa região, ela fica como uma zona de referência, e você sabe que aqui, por exemplo, pode ser um dia de tendência de baixa, onde você vai procurar por dar preferência para operações vendidas, né? Ou você tem regiões de sobrecompra e eu quero pegar um movimento maior, olha essa queda, 2.000 pontos, e você chegou numa região como essa, você tem um gatilho específico, você tem outros indicadores que usa para ver exaustão do movimento, né? Para você ver como é que está o volume financeiro naquele momento, e você pode pegar subidas de mais 1.000 pontos, certo? Então, esse indicador ele foi desenvolvido para ser o mais customizável possível, certo? Então, essa ferramenta vai te auxiliar muito a potencializar os seus resultados, a estar potencializando os seus trades. Então, a gente tem várias opções. Para quem trabalha com 2 telas, e outra coisa, você pode estar trabalhando, por exemplo, no diário, para quem gosta de swing trade, veja que também para swing trade ele é muito bom, porque você tem as regiões bem definidas, as porcentagens, que é onde tem as realizações dos grandes players, e você pode pegar aqui, ó, 600, 800 pontos, de um ponto a esse, ó, 900 pontos, 900. Então, deu gatilho numa região como essa, eu posso fazer um swing, esperar ele voltar um pouco para pegar uma subida. Então, ela tem várias vertentes para você estar usando. Quem opera as ações, a Petrobras, por exemplo, você pode estar usando o mesmo indicador. Veja como ele segurou aqui, ó, num candle de 15 minutos, e ele voltou aqui, ó, 0,6%. Certo? Então, isso dependendo do lote que você usa, isso aqui dá uma variação muito boa, certo? Então, você tem várias ferramentas. Para quem gosta de operar com 2 telas, você pode estar fazendo isso, certo? Você pode operar aqui, por exemplo, o Win
desse lado. Você deixa aqui, ó, um layout específico dessa forma. Eu vou deixar esse no de 5 minutos. Então, aqui está no de 5 minutos e aqui está no 20R. Então, você pode fazer as suas customizações, você pode criar os seus setups e ver os melhores pontos de gatilho. Então, espero que vocês gostem. Né? Foi feito com muito carinho e com muita dedicação e cuidado nesses detalhes em relação aos pontos mais importantes. Tenho certeza que você vai melhorar muito os seus trades, vai melhorar muito os seus alvos e ter muito mais segurança na hora e onde você ancorar os seus stops.